Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Em mais uma manhã, em mais um dia, com as nossas pérolas de sabedoria. E nós estamos numa série de episódios aqui compartilhando sobre os Salmos. E eu sempre estou aconselhando vocês a lerem as Escrituras, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, e leia também os Salmos. E como eu estou numa série aqui falando de vários Salmos, que você, ao ouvir a nossa reflexão, você possa tirar um outro tempo, em outro horário, e meditar um pouco mais nessas dicas, nessas informações, nessas instruções que eu tenho passado aqui para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe, que tenhamos assim um dia de excelência, para você que já me ouve logo pela manhã, e um grande abraço a toda essa grande audiência pelo rádio, pela internet, seja o canal do YouTube, pelo Spotify, nessas plataformas digitais de áudio. Então, nosso abraço, nosso carinho a você que tem sido edificado com essas pérolas de sabedoria. E eu já quero entrar aqui no Salmo de número 15. Estou observando aqui que o Salmo 15 é um salmo de Davi que tem como ponto central a questão de quem poderá habitar eternamente na companhia do Senhor. Aqui ele diz o seguinte: quem poderá habitar no santuário do Senhor? Ele menciona algumas qualificações, vamos assim dizer. Ele diz assim: anda com integridade, praticar a justiça, fala a verdade no seu coração, não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos, confia em Deus sem fugir dos problemas da vida e tem o caráter de Deus como seu único marco de referência. É interessante porque o Salmo 15 podemos dizer que é um exemplo de que nós nunca conseguiremos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida para nós caminharmos dentro aqui do plano de Deus. E também observo que o Salmo que nós estamos analisando aqui, o Salmo 15, ele tem aqui algumas semelhanças também com o Salmo 24, pelo fato de responder a perguntas a respeito de quem pode entrar na presença de Deus. Então eu separei aqui, vamos assim dizer, dois tópicos aqui para a gente analisar e se edificar com esta palavra, e lembrando que no final eu quero fazer uma oração por você e com você. Primeira coisa aqui, buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus. Bom, se você está me ouvindo, já é um grande sinal que você está buscando a presença de Deus, porque você está interessado em se alimentar de uma boa palavra que vai fortalecer a sua fé, que vai renovar as suas forças e vai te dar, então, sabedoria nessa jornada da fé. E o Salmo 15 é justamente introduzido com uma pergunta, feito aqui em duas partes. Primeiro, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então esse verso aqui, ele faz uma referência direta ao tabernáculo, que era o local oficial do culto em Israel. E essa palavra tabernáculo significa aqui literalmente tenda, né? E diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo em Jerusalém. E o santo monte, do qual o salmista também fala, é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente o templo foi construído. Então é interessante esse dado aqui para você compreender o que Deus quer comigo e o que Deus quer com você, meu amado ouvinte. Então veja bem, ao questionar
quem pode habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial. Então vamos para o segundo item, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se você ler o Salmo 15, do 2 ao 5, vai ter todas essas dicas aqui que eu vou resumir para você. A gente percebe que no Salmo 15, Davi responde a pergunta introdutória com uma resposta de 5 partes. E ele lista aqui, melhor dizendo, 10 qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi diz: essa pessoa vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 15, verso 2. Ou seja, os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, conduta reta e veracidade. Sim, claro, os verdadeiros cristãos sempre são íntegros, honestos e sinceros. Se não são, devem ser. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos, ou que nós sejamos perfeitos, claro que não. Antes, meus amados ouvintes, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não aquilo que os define. Também há um dado interessante a observar aqui, que o salmista aplica os 3 verbos. Ele diz assim: viver, praticar e falar, no presente do indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do cristão, o tempo todo e de forma contínua. Em segundo lugar, a gente vê aqui que Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, verso 3. Aqui, gente, é fácil perceber que nesse verso o salmista enfatiza o comprometimento que o cristão possui em cumprir o mandamento divino que quer ou que requer o amor ao próximo. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, a gente percebe que o salmista diz que o servo de Deus é o que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Salmo 15, verso 4. Ou seja, o verdadeiro cristão honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado. O ímpio é inimigo de Deus e de seu povo, diz a Bíblia, por causa de sua impenitente rebelião. Deus rejeita o ímpio. Então, o cristão também não aprova a quem o Senhor reprova, não acolhe a quem o Senhor despreza. Ou seja, o escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Mas o cristão condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Aí vem o quarto lugar. Davi diz o seguinte, que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Salmo 15, verso 4. O que significa isso? Significa que o cristão mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ele tem palavra, né? Aliás, Jesus fala assim que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso
é procedência maligna. Ou seja, ele acaba sofrendo um prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 15, verso 5. É interessante isso aqui, né? Muito interessante esse item aqui. Por quê? Porque quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. No termo aqui do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. Então, às vezes, pessoas perversas podiam armar para um inocente comprando falsos testemunhos para condená-los. Diz a Bíblia que Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado com base em falsos testemunhos. Está escrito em 1 Reis 21:13. E por fim, para a gente orar com todos vocês, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. Salmo 15:5. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Elas temem a Deus, cumprem os seus preceitos e por isso habitam constantemente na presença do Senhor. Isto está em harmonia com o que escreve o apóstolo João. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que coisa linda, né? É forte demais. E é justamente, meus amados e queridos, é por meio de Jesus Cristo que os cristãos, podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo isso você consegue através de Jesus Cristo na sua vida. Se você deseja hoje ainda confessar Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, faça isso. Se entregue a Cristo. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai restaurar as suas forças e Jesus na sua vida, você vai conseguir ter uma vida abençoada conforme descrito aqui no Salmo de número 15. O conselho que eu dou, eu já falei hoje e vou repetir, leia calmamente o Salmo 15, leia verso por verso, faça uma análise. Aqui, nesses nossos episódios aqui, é justamente trazer uma palavra de fé para encorajar você a buscar mais conhecimento da palavra e crescer e ter uma vida abundante, ter uma vida feliz, ter uma vida abençoada pelo Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais uma pérola de sabedoria. Que todos que estão ouvindo possam estar entendendo o propósito desse Salmo 15 e que possamos andar debaixo da Tua palavra, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo e vivendo de acordo com a Tua vontade. Senhor, proteja cada ouvinte, desde o mais criança ao mais idoso que me ouve, que a Tua graça, favor e bondade seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, você que me ouve logo pela manhã, que você tenha um dia de excelência, um dia próspero, um dia feliz. E eu já quero convidar você para o próximo domingo, dia 17 de novembro. Vamos ter nosso encontro de fé e milagres em 2 horários, às 9h30 da manhã e também às 15 horas, em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Venha com a sua família para esse mover espiritual, para esse momento de fé, de milagres no presencial. Mais informações você pode nos acompanhar no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.